Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, neste dia histórico, após a queda do bipartidarismo português, na sequência das eleições legislativas, em que o Chega obteve um resultado absolutamente espantoso, acima de todas, ou de quase todas as previsões, e que quebra efetivamente um regime ou um sistema político de 50 anos em que dois partidos de matriz socialista, um sociologicamente mais à direita e o outro mais à esquerda, mas ambos de matriz socialista, se foram revezando no poder, com as consequências que nós conhecemos. Três falências do país, com a vinda do Fundo Monetário Internacional e de outras entidades, uma demografia catastrófica em queda, uma taxa de natalidade baixíssima, que é compensada por uma imigração descontrolada, uma performance económica miserável, o estado do ensino catastrófico, a saúde também ela catastrófica, a justiça muito morosa, a precisar de reformas urgentes. Enfim, este Portugal dos últimos 50 anos, que é suposto nós todos celebrarmos como uma grande conquista, mas cujos resultados, cujas evidências cada vez saltam mais à vista da população, que decidiu finalmente começar a tomar providências e a tentar alterar este sistema, este regime que não serve o povo. Uma grande vitória, bem, em primeiro lugar da AD, não é? Que foi o partido mais votado, mas principalmente o grande vencedor é o Chega de André Ventura, que apesar de ser ridicularizado, enfim, em todos os debates, eu lembro que em todos os debates o Chega não ganhou nenhum. Os tais peritos televisivos que fazem a avaliação o Chega conseguiu a proeza de perder os debates todos e ser o partido que subiu mais, não é? Em termos de representação, de percentagem e de mandatos. As sondagens, não é? As sondagens é outra história curiosa. O Chega com 15%, 16%. Aliás, nós temos aqui tenho aqui um documento que posso partilhar convosco. Reparem aqui. Esta sondagem de 9 de maio da Consulmark 2, uma amostra de 589. O Chega com 15% dos votos. Não é? A Pitagórica, duas da Pitagórica, logo a seguir, 15.3, 16.8. Esta da Aximage dava ao PS quase 30%, não é? 28.4%. A Pitagórica de 30 do 4, também 16.6 ao Chega. Consulmark 2, 15.2 ao Chega. A outra da Pitagórica, de 17 de Abril, 14.9 ao Chega e o PS com 28.1. Intercampos, 28.9 para o PS. E veja-se estas sondagens aqui de baixo, não é? 31 de Março, 27 de Março, 23 de Março. Consulmark 2, Pitagórica, Intercampos. O PS com 27.8, 26.8. O Chega com 13.5, 14.9, 14.2. Eu já não lembro quais foram as desculpas, porque são mesmo desculpas, não é? Que eles arranjaram na televisão. Vale a verdade, na televisão praticamente ninguém levanta esta questão. O que eu me lembro foi só um canal na CMTV que isto foi levantado. Como é que há esta discrepância entre os resultados das sondagens e os resultados eleitorais e sempre para o mesmo lado, não é? É que é sempre para o mesmo lado. Vejamos aqui o mapa do país, os resultados eleitorais. Nós temos a AD com 32%, o PS com 23.4%, o Chega com 22.6%. Faltam 4 deputados da imigração. Desses 4, 2 já foram para o Chega. É previsível que pelo menos 2 votem aí para o Chega, mas repare-se aqui nesta mancha. É impressionante as vitórias do Chega, não é? O norte do país, o centro e o norte é todo o PSD, mas depois Porto Alegre chega, Setúbal, a minha terra, chega, Beja chega, Faro já tinha sido assim nas eleições passadas, só Beja é a única mancha aqui cor-de-rosa num país que virou completamente à direita. E note-se uma coisa, se o sistema partidário, o sistema de conversão de votos em mandatos fosse maioritário e não proporcional, nós teríamos o PSD como principal partido do governo, e o Chega como grande partido da oposição. E o PS teria só o número de mandatos correspondentes aqui a Évora. Ou seja, num sistema eleitoral que seja maioritário,
Quem ganha numa circunscrição leva todos os deputados. Nós, como sabemos, temos um sistema proporcional em que se dividem os votos pelas circunscrições, o que leva até a algumas injustiças, porque há partidos que têm até número de votos superiores e não conseguem eleger nenhum deputado, não é? Mas eu penso que é preciso uma reforma do sistema eleitoral. Falou-se ontem muito também de uma cláusula barreira. Partidos com menos de 5% não deveriam entrar no Parlamento, o que já acontece na Alemanha. Veja-se aqui o caso do Bloco de Esquerda, que teve este lindo resultado, não é? 2% elege um deputado, o PAN 1,4% elege um deputado, a CDU também não tem lugar no Parlamento, com 3% não deveria eleger ninguém. O LIVRE com 4,2% vai ter 6 deputados. Vocês reparem que a esquerda radical, não é? A extrema esquerda, que é uma ameaça à democracia, ainda assim tem 11 deputados. 6 do LIVRE, 3 da CDU, 1 do Bloco de Esquerda e 1 do PAN. O PAN, como se sabe, é um partido de esquerda, isso ficou claríssimo nas reações da sua deputada aos resultados eleitorais. Aliás, estes partidos ditos de ambientalistas ou de causas animais são como as melancias. Eles são verdes por fora, mas vermelhos por dentro, e em momentos de crise isso vem ao de cima. Eles são todos de esquerda ou mesmo de extrema esquerda. Portanto, ainda há aqui 10 deputados, ou aliás 11 deputados da extrema esquerda radical, que não têm lugar em democracia, não deviam cá estar. Estes sim são uma ameaça à democracia. Eu lembro que o comunismo matou mais de 150 milhões de pessoas no mundo inteiro. E mesmo por uma questão de governabilidade, não deveriam ter acesso à Assembleia, porque quer dizer, menos de 5% é um disparate entrarem. Isto é, aliás, a lei de Duverger, que é um politólogo francês, que afirma que um sistema eleitoral maioritário conduz a um sistema bipartidário. É o caso do sistema inglês, the first past the post, quer dizer, o primeiro leva todos os votos de uma circunscrição. É muito mais fácil formar-se maiorias. Enquanto que a representação proporcional leva a um sistema multipartidário. É o caso flagrante do sistema político português. Não é? Nós temos um sistema que, um parlamento que defende muito a representatividade, e depois nós temos um conjunto de partidos que tornam a governação insustentável, não é? Tornam muito difícil a questão da governabilidade. E digo isto mais uma vez, basta olharmos aqui para o mapa político português para percebermos que há aqui um partido claramente vencedor e depois há um segundo partido, grande força política nacional, mesmo em termos de, digamos, de expressão territorial, que é o Chega, que se assume agora como a segunda força política portuguesa, o único partido de direita com a hipótese de governar autonomamente na história da democracia portuguesa e, portanto, isto são boas notícias. Estes resultados têm sido interpretados como uma maioria sociológica de direita, porque repare-se que o PSD e o Chega têm mais ou menos 50% do eleitorado, um pouco mais, 55%. O IEL mais 5%, digamos 60% do eleitorado serão supostamente de direita. Eu não vejo bem assim a questão. Eu penso que há um grosso do eleitorado que é de centro, não é? Se nós juntarmos o PS e a AD, isto é mais ou menos também 55%, mais a IEL, os 60% são 60%, mas não são de direita, isto é um eleitorado central. Eu recordo a história do Sá Carneiro. O Sá Carneiro tentou inscrever o PSD na família socialista após o 25 de Abril para o Parlamento Europeu. E a família socialista europeia respondeu-lhe que tinha uma política de só haver um partido socialista por país, portanto ele teria que se inscrever noutra família política. E recordo também que em todos os países da Europa vocês têm, os parlamentos são compostos de 2 partidos principais de governação, cuja matriz ou é socialista ou social-democrata à esquerda, portanto o SPD na Alemanha é o Partido Socialista deles, ou a democracia cristã, no caso deles chama-se CDU, mas não tem nada a ver com o nosso CDU. A democracia cristã, que é aqui o equivalente ao Chega ou ao CDS, são partidos tradicionalistas, de uma direita conservadora, que enfim tem representação em todos os parlamentos do mundo e, como digo, agora convencionou-se chamar isto de extrema-direita, quando são posições perfeitamente pacíficas, perfeitamente ancoradas na nossa tradição, na nossa cultura e na nossa Constituição. Portanto, não se vê este drama da extrema-direita. Se nós olharmos aqui para as eleições legislativas antecedentes, nós
conseguimos compreender melhor a hecatombe que foi o resultado do Bloco de Esquerda. Veja-se aqui, em 2019, o Bloco de Esquerda tinha 19 deputados. Cerca de 10% do eleitorado, 19 deputados. Nas eleições de 2022 eles desceram para 5 deputados, 4.4, mantiveram em 2024 e agora têm apenas 2%, o equivalente a um deputado. Isto é uma hecatombe. Mas eu não me lembro ninguém em 2019, quando eles tiveram este resultado histórico dos 19 deputados, não é? E também em 2015, que tiveram aqui 10,2% também com 19 deputados, eu não me lembro de ninguém a referir o perigo da extrema-esquerda. O Bloco de Esquerda é a extrema-esquerda. Os comunistas são extrema-esquerda. É um regime que nunca renegou o seu passado ligado ao regime soviético, aos gulags, e enfim, ao morticínio em massa. Portanto, esta histeria toda com a suposta extrema-direita, e ninguém nunca falou dos problemas da extrema-esquerda. Aliás, há uma espécie quase de comiseração pelo Bloco de Esquerda só ter um deputado. Um partido que tem propostas perfeitamente irrealistas, radicais, e que, enfim, cujos resultados a mim particularmente não me surpreendem. Aliás, eu fiz mesmo essa previsão. Podemos saltar já para isso, aqui para o gráfico das previsões, e vamos comparar isto com os resultados que se verificaram. Portanto, eu subestimei a AD, eu pus aqui entre 25 a 28, mas no vídeo expliquei que talvez 27, 28, mais na margem de cima. Eles tiveram 32, portanto mais 5%, 32, 33, né? 32,7, mais 5%, que foi precisamente aqui a minha, mais ou menos o valor pelo qual eu sobreestimei, a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal até subiu, teve mais um deputado, teve 250 mil votos, mas teve apenas 4.2, eu pus aqui de 8 a 10, mais ou menos 5% a mais. Eu penso que a Iniciativa Liberal foi um pouco vítima do voto útil. O seu eleitorado, eu penso que é um pouco maior que isto, aproximar-se-á mais da minha previsão, mas eu acho que houve aqui um desejo claro de afastar o potencial socialista, a ameaça socialista do poder, e muita gente da Iniciativa Liberal, porventura, terá votado na AD. É a minha leitura. Aqui eu subestimei a AD, embora tivesse colocado em primeiro, e sobreestimei a Iniciativa Liberal mais ou menos pelos mesmos pontos, cerca de 5%, e eu penso que a explicação é esta. O PS, eu pus 23, 24, teve 23,4, portanto dentro da margem. O Chega pus entre os 20 e os 22, teve 22,6. O Chega até a mim conseguiu surpreender, embora eu tivesse a ideia de fazer um vídeo na sexta-feira a explicar que considerava que o Chega poderia ultrapassar o PS por um motivo muito simples, porque eu expliquei no meu primeiro vídeo que se nada de novo acontecesse, seriam estes os resultados. Eu considero que os problemas de saúde de Ventura contribuíram para, e a carga emotiva associada a todos esses eventos, contribuíram para catapultar o Chega num patamar superior. Eles já teriam cerca de 20, 22, mas esta subida, que ainda se espera que seja maior, penso que também entrou aqui o fator emotivo, o suficiente para ultrapassar o PS. O André Ventura tem, obviamente, aqui a frase da noite quando diz: o Chega superou o partido de Mário Soares, matou o partido de Álvaro Cunhal e varreu do mapa o Bloco de Esquerda. Ainda não varreu o mapa, do mapa do Bloco de Esquerda, ainda não matou o partido de Álvaro Cunhal, mas para lá se caminha, porque eles tiveram estes resultados que nós estamos aqui a ver. O LIVRE 6%, acabou por ter um pouco menos do que eu previ, 4,2%. O PCP 4 a 5 teve 3, menos do que eu previ. O Bloco de Esquerda 2 a 3 teve 1. Teve 2%, mas um deputado apenas. O PAN conseguiu eleger. E a JPP foi uma surpresa. Quer dizer, a ordem está corretíssima, as percentagens, um ou outro ponto percentual de diferença, mas considero que é uma previsão bastante certeira. O LIVRE, o PCP e o Bloco de Esquerda muito, muito por baixo. Ainda conseguiram ter menos do que eu antecipei, o que é obviamente uma boa notícia. O PAN elegeu, o JPP penso que ninguém prevê isso, é um partido regionalista, provavelmente de esquerda, mas veremos, não é?
E o PAN elegeu por uma unha negra, mas a configuração do Parlamento realmente não anda assim tão diferente daquilo que eu antevia. Uma grata surpresa o Chega ter subido. O IL também foi castigado pela falta de carisma do seu líder, mesmo quando foi aquele ataque daqueles ativistas climáticos. A sua resposta foi muito frouxa, não demonstrou carisma ou liderança. Eu até considero que ele é um indivíduo capaz, mas que falta-lhe ali algum carisma político, porque quer dizer, não se pode dizer que quando se sofre um ataque daquela natureza que aquilo é liberdade de expressão. Quer dizer, mesmo o liberal não sabe que a máxima do John Stuart Mill, que a nossa liberdade, a minha liberdade de esticar o meu braço para onde começa o nariz do outro. Quer dizer, há limites para a liberdade, e um deles é a agressão, a interrupção de comícios ou reuniões partidárias. Isto são coisas básicas, não é? Que não podemos ter o dogma da liberdade a tal ponto que se impeça os outros de falar. Os políticos têm um bocadinho esta mania de querer parecer tolerantes, em excesso, excessivamente compassivos, e depois dá nisto. Eu acho que as pessoas veem nisso fraqueza, falta de carisma e falta de capacidade para lidar até com as situações imprevistas, falta de liderança. A questão do André Ventura e do choro faz-me lembrar um pouco quando o Cristiano Ronaldo ganhou a Bola de Ouro em 2014. Eu tinha aquela emoção toda reprimida, porque o Messi ganhou muitos anos, e começou a chorar. E toda a gente a partir daí começou a gostar do Cristiano, que ele antes era arrogante, que ele antes era insuportável. Isto significa que as pessoas também vão muito pelas emoções, têm uma visão das coisas muito pouco racional e muito baseada, enfim, nas emoções e no coração. E aquele choro do Ventura, que foi, não tenho a mínima dúvida, espontâneo, genuíno, sincero, aquele é um homem que está a dar tudo pelo país, ele vai até ao limite da exaustão, e as pessoas só aí é que se percebem de que realmente aquele homem dá tudo de si, se sacrifica ao máximo para defender as suas ideias, e é preciso que o homem chore, ou que tenha uma recaída de saúde, problemas de saúde, para as pessoas se compenetrarem e se aperceberem disso. Eu tenho a certeza que isso contribuiu em parte, a sua base já é muito alta e a tendência é para subir, mas contribuiu em parte para este resultado histórico, para ultrapassar o PS. Não é? Repare-se a força de caráter que é necessária para ser um partido que era achincalhado por todos, era gozado por todos. A imprensa ainda hoje, não é? Ainda hoje a imprensa tem notícias de completo desatino e de desprezo pelos eleitores do Chega. As redes sociais estão cheias de política do medo, vem o fascismo, um em cada 4 eleitores são fascistas, não é? Depois dizem que a direita é que faz a política do medo. Ainda hoje vi uma reportagem na televisão, em Setúbal, uma televisão dessas de canais de notícias, das mais vistas em Portugal, que foi para Setúbal perguntar ao povo se estavam assustados com a vitória do Chega. E, coincidentemente, estava lá uma senhora que afirmou que era do Partido Ecologistas Verdes, que é, como sabe, da CDU, portanto, muito ligado ao comunismo. É o que eu digo, os verdes são verdes por fora, mas vermelhos por dentro. E ela a dizer que está muito assustada e que tem vergonha da votação e que não percebe como é que isto é possível. Quer dizer, como é que uma televisão faz uma reportagem destas? Então quem é que votou? Foram os indivíduos que vieram uma nave espacial de Marte e votaram? Eles vão para Setúbal dizer, mostrar como é que a população está assustada e aterrorizada pelos resultados que a própria população deu aos partidos. Quer dizer, isto prova de uma maneira até caricata e ridícula essa desconexão que há entre a imprensa e os partidos. Quer dizer, e o povo, perdão, entre a imprensa, os órgãos de comunicação social e o povo. E já para não falar das empresas de sondagens, não é? Que é uma coisa mirabolante. Ganhou quem o povo votou. Eu penso que isto tem um nome e que se chama democracia. Portanto, as pessoas que pensem bem antes de falar e a ver se começam a tratar os eleitores do Chega com outro respeito. Nós tivemos durante 50 anos 2 partidos socialistas a alternar o poder. Isso acabou. Agora finalmente temos um partido de poder, ou que se projeta como partido de poder e que vai lá chegar, isto é a minha previsão, até já nas próximas eleições, em contraste um partido que é de centro-esquerda, porque o PSD hoje em dia diz que temos uma maioria de direita no Parlamento,
Sociologicamente, como digo, o PSD acabou por virar um pouco à direita, ou por representar a direita portuguesa, porque não havia representação da direita depois do 25 de Abril, mas a sua gênese ideológica, o PSD é um partido de esquerda. O PSD e o PS são a mesma coisa. Portanto, dizer que agora há uma grande maioria de direita, isso não é bem assim. Nós temos um partido de direita com cerca de 25% dos votos, vamos aqui simplificar os números, e temos um centrão com cerca de 60% dos votos. Esta é que é a verdade. E depois temos 10 a 15% de partidos de extrema-esquerda radical. O país virou um pouco à direita porque durante 50 anos nós alternámos entre a esquerda moderada e a esquerda mais radical. Porque, repare-se uma coisa, o PS é um partido, neste momento, de esquerda radical. Aliás, o Pedro Nuno Santos assumiu isso. Ele assumiu que tem que sair da liderança, para já, por esta hecatombe, e porque dentro do partido eles têm que encontrar alguém que seja razoavelmente moderado para fazer um acordo de governo ou para permitir a governação da AD, que foi quem o povo elegeu, e não pode ser ele porque ele é a ala esquerda do PS. Eu penso que a única hipótese para o PS e para o país, a chave da governação do país neste momento está no PS, um governo que não inviabilize a vontade popular, será o José Luís Carneiro, para quem acredita em sinais ominosos e em questões mais, simbólicas. Foi o primeiro deputado eleito ontem pelo PS. Eu penso que será o próximo líder do PS. E é uma esquerda, digamos, não tão radical. Falam-se noutros nomes, não é? Alexandre Leitão, o Fernando Medina. Bem, isso será... A Alexandre Leitão será a Mariana Mortágua do PS. Enfim, é daquelas pessoas que vivem num mundo completamente... de princípios abstratos, ideológicos. Ela é uma fanática ideológica, ela não conhece o mundo real, vive numa bolha, é uma pessoa extremamente antipática, extremamente radical e que vai fazer ao PS aquilo que a Mariana Mortágua fez ao Bloco de Esquerda, que é destruir completamente o partido. A Mariana Mortágua conseguiu destruir o partido. Eu na altura também previ isso. Ela é uma pessoa de uma antipatia atroz, de uma estupidez manifesta, até um pouco assustadora, não é? As coisas que ela diz que são... Houve um comentador político qualquer que disse que era a conversa de liceu. No liceu há alunos muito mais inteligentes que a Mariana Mortágua. Enfim, ela foi a coveira do partido com esta agravante. Foi buscar as figuras históricas, o Francisco Louçã, o Fernando Rosas, num ato já de desespero, mas nem pensou que com isso ia destruir o legado desse partido, que a mim pessoalmente não me incomoda nada. Eles saem pela porta pequena da história da democracia portuguesa, que é isso que eles merecem. Mas o pouco, digamos, lastro histórico que eles tinham ficou destruído por esta eleição, por este resultado, porque eles também foram a votos, prestaram-se a isso. É a Brigada do Reumático da esquerda portuguesa, a outra é o PS, né, uma parte dela. Eles prestaram-se a isso e tiveram este resultado miserável. A CDU com 3%, não é? É curioso que os comunistas nunca assumem a derrota. O secretário-geral teve uma frase que é típica daquele jargão burocrático comunista, não é? Imagina esta gente no poder dizer assim: bem, nós perdemos por fatores objetivos e subjetivos. E depois nem explica quais foram os subjetivos e os objetivos. E nem disse bem que perderam. Este resultado deve-se a fatores subjetivos e objetivos. Quer dizer, isto é a mesma coisa de não dizer nada. Como é que é a questão da governabilidade? Bem, eu penso que não tem grande segredo. O Luís Montenegro não negocia com o Chega, quer dizer, o PS não tem peixe em negociar com radicais de extrema-esquerda, mas o PSD tem este problema em negociar com um partido de direita tradicional, com valores perfeitamente clássicos e aceitos ao longo da história portuguesa e até cada vez mais no presente, não é? Portanto, não se entende estas barreiras sanitárias. Isso mesmo escreve aqui João Marcos de Almeida: uma enorme vitória da direita e o fim das linhas vermelhas. Os donos da democracia são os eleitores. Neste momento o Chega não é uma ameaça à democracia, a sua exclusão é a grande ameaça à democracia. Os seus eleitores não são extremistas e estão insatisfeitos, e há motivos para estar insatisfeitos. Portanto, esta história do não é um arcaísmo ideológico. O país, como disse ainda hoje o Camilo Lourenço, o país é uma enorme mancha azul e laranja, portanto, do PSD e do Chega. Eles deveriam entender. O Luís Montenegro já afirmou que não negocia com o Chega, tem os tais escrúpulos ideológicos
e cordões sanitários, não é? E, portanto, tudo depende agora do PS. O PS tem que eleger um líder mais moderado, que não seja de uma esquerda tão radical. Eu penso que o José Luís Carneiro é a solução ideal, porque eles também percebem uma coisa, o PS não vai sobreviver com estas guinadas à esquerda. Aliás, o Sérgio Sousa Pinto disse isso ontem de uma maneira bastante clara e assertiva, como é seu apanágio, para o bem e para o mal, mas ele é um indivíduo bastante assertivo. Também seria uma hipótese para o PS, embora ele pense que se tenha tornado uma persona não grata, porque tem uma coisa que no PS é quase anátema, que é a independência de espírito, uma opinião própria forte, portanto é um crítico do próprio partido, uma coisa nova, nunca se viu ninguém do PS criticar o próprio partido. Ele é dos primeiros, o primeiro que eu conheço que faz isso abertamente em praça pública, portanto ele lá no seio do partido é considerado uma persona não grata. Eu acredito mais na hipótese de José Luís Carneiro, o que seria bom para a democracia, seria bom para o país, seria bom para a governabilidade. Afinal de contas, os portugueses votaram em Luís Montenegro, tal como eu previ, um pouco mais, em uma percentagem maior do que eu previ, mas parece-me evidente que tem que se dar uma oportunidade a este governo para trabalhar. Finalmente, algumas notas finais. É curioso constatar como é que os líderes partidários se dirigiram ontem à sua base. Por exemplo, o Hugo Soares persiste, não é? O Marcelo Rebelo de Sousa também tem este tique de linguagem, mas que diz muito acerca da fibra moral da pessoa, persiste neste tique de se dirigir à sua audiência como todas e todos, caras e caros militantes. A ver se nos entendemos. Isto não é uma questão política, isto é uma questão de língua portuguesa. O plural em português, para estas palavras, é masculino. Portanto, todas e todos é um pleonasmo, mais do que um pleonasmo, é uma redundância, é um erro gramatical, é um erro de construção frásica, é um disparate e revela fraqueza de caráter, é o desejo do ser politicamente correto. Todas e todos não existe. Todos incluem o masculino e o feminino, o plural é masculino. Se alguém disser boa tarde a todos, não está a excluir as mulheres presentes na sala. Todos significa todos os presentes, todas as pessoas. Olhem, por exemplo, todas as pessoas, se eu disser boa tarde a todas as pessoas que aqui se encontram, também estou a utilizar o masculino, neste caso estou a utilizar o feminino, perdão. Todas as pessoas, mas isso inclui as mulheres e os homens. Portanto, essa coisa do caras e caros, todas e todos, isso é a fraqueza do PSD. É aquela ideia que é um partido, no fundo, de esquerda. Até nestes detalhes se nota, não é? E reparem como é que o Pedro Nuno Santos se dirigiu à sua base. Camaradas. Até parecia que estávamos, enfim, na festa do Avante. Isto também diz muito sobre, enfim, qual é a fatia do eleitorado que o Pedro Nuno Santos representa ou não representa, tendo em conta a sua fraquíssima votação, ou seja, é a ala esquerda do partido com afinidades com a extrema esquerda. Finalmente, a mensagem final. Nós, os eleitores do Chega, também somos portugueses. Não somos portugueses de segunda nem de terceira e não admitimos ser chamados burros ou fascistas ou totalitários, ou violentos, ou ignorantes. Nós somos tão burros, tão fascistas, tão totalitários, tão violentos ou ignorantes como qualquer outra pessoa que anda aqui. O Chega é um partido democrático, é um partido legítimo, é um partido constitucionalmente válido, os seus meios são legítimos, a sua aspiração, as suas políticas, os seus princípios ideológicos são perfeitamente dentro da legalidade democrática, e essa história de chamar as pessoas fascistas, ou burros, ou ignorantes, em primeiro lugar é uma tremenda soberba, que é um pecado mortal. Depois há uma grande prova de, isso sim, de totalitarismo e de espírito antidemocrático. E é uma prática que não é saudável em democracia, para além de não ser sequer verdadeira. Porque se nós vimos os quadros do Chega, são pessoas extremamente capazes, com grande capacidade intelectual, mas também moral. São pessoas motivadas, que acreditam nas suas ideias, querem o bem de Portugal, querem reformar um país que não funciona. Portugal é um país que não é funcional. Basta ver a taxa de jovens que emigraram, alguns dos quais nunca mais vão voltar. Basta ver a taxa de natalidade, basta ver os baixos salários, basta ver o estado da saúde, basta ver o estado da educação, o estado da habitação, o estado dos transportes. Isto são 50 anos de um país que é quase um país falhado. É um país que foi à bancarrota 3 vezes. E uma pessoa preocupar-se com isso não é fascista, ou de extrema-direita, ou um radical, ou intolerante. É uma pessoa
patriota, preocupada com o seu país e que pensa no futuro das próximas gerações, no futuro dos que vêm depois de nós, porque a política é um elo entre os que vieram antes de nós que agora cá estamos, e aqueles que nos vão suceder, e nós temos que pensar nesses, não é só em nós e no nosso subsídiozinho e no nosso pequeno ganho, não é? Em detrimento ou em prejuízo do futuro de Portugal. O Chega é um partido de futuro, o Chega é um partido que quer reformar este país, tem toda a legitimidade para o fazer, desde que tenha votos para isso. E eu recordo aqui a Constituição da República Portuguesa, que já foi revista umas 6 ou 7 vezes, repare-se aqui até um artigo do Público, que refere às revisões constitucionais. Vocês têm a revisão de 82, 89, 92, 97, 2001, 2004, 2005, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revisões constitucionais, e agora fala-se com a tal política do medo, que o Chega e o PSD juntos podem querer rever a Constituição. E então, se o procedimento formal é uma maioria de 2/3, uma maioria qualificada, se essa maioria for atingida, eles têm tanta legitimidade para reformar a Constituição como qualquer um dos outros que reformou antes. E note-se que, apesar de tudo, a nossa Constituição ainda tem isto no seu prefácio. No seu preâmbulo, aliás. Está aqui, passa a ler. Preâmbulo da Constituição da República Portuguesa. A Assembleia Constituinte, 4º parágrafo. Afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático, até aqui tudo perfeitamente legítimo e até de salutar. E agora note-se. E de abrir o caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português. Aqui socialista, como sabe, a Constituição foi um pacto entre o MFA e o Partido Socialista, está no sentido de comunismo, socialismo científico, eles chamam isto de socialismo científico, quer dizer marxismo mesmo. Como é que o PCP teve 3%? Como é que uma Constituição, cujo preâmbulo expressamente refere abrir caminho para uma sociedade socialista, no sentido de socialismo científico, ou seja, comunismo, isto exprime a vontade do povo português? Mas quantos comunistas é que vocês conhecem? O comunismo matou mais de 150 milhões de pessoas. Foi equiparado, e bem, ao nazismo pelo Parlamento Europeu. Embora não seja os parlamentos que fazem a história, não é? Isso já é uma coisa conhecida de todos os historiadores das ideologias políticas, da história da União Soviética, da história da China, da história de Cuba, da história do Camboja, da história da Segunda Guerra Mundial. O nazismo e o fascismo e o comunismo são regimes totalitários. Não têm lugar em democracia. Qual é o problema de rever este preâmbulo totalitário, totalmente irrealista, que resultou desta circunstância histórica do pacto MFA-partidos, o MFA é um movimento comunista, como se sabe? Porquê é que não se pode? Não há legitimidade democrática, porquê? Estaremos nós para sempre condenados a viver nesta apagada e vil tristeza de que falava Camões? Até quando? Até à próxima.